Uma menina acostumada a catar lixo entrou em um prédio abandonado em busca de algo para comer. Lá encontrou um homem ferido e acorrentado, que implorou para que ela corresse. Mas em vez disso, ela dividiu sua única água e foi então que decidiu salvá-lo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O sol mal tinha nascido quando Raíssa acordou naquela manhã fria de julho, em Heliópolis, na periferia de São Paulo. Aos 13 anos, seu corpo magro e pequeno já carregava mais histórias de dor do que muitos adultos. Esfregou os olhos ainda sonolentos e esticou os braços finos, sentindo o ar gelado cortar sua pele. O barraco onde morava sozinha, feito de madeirite e telhas improvisadas, não oferecia proteção contra o inverno paulistano. Levantou-se do colchão fino colocado diretamente no chão de terra batida e vestiu o mesmo moletom desbotado e rasgado que usava há anos, presente da mãe antes de desaparecer, com a promessa vazia de voltar no fim do dia. Hoje vai ser diferente, murmurou, para si mesma, como um mantra diário que a mantinha de pé. O estômago roncava, lembrando-a que não comia desde o meio-dia anterior, quando uma senhora da padaria lhe dera um pão dormido. Raíssa prendeu os cabelos cacheados e rebeldes num coque desajeitado, calçou seus chinelos gastos e pegou seu carrinho de supermercado adaptado para a coleta de materiais recicláveis. Era seu tesouro, sua forma de sobrevivência, conquistado após meses economizando cada centavo encontrado nas ruas. Antes de sair, olhou para o pequeno altar improvisado, onde guardava a única foto que tinha da mãe, Jurema, uma mulher de sorriso cansado, mas sincero. "Bom dia, mãe. Me dá sorte hoje", sussurrou tocando a foto com a ponta dos dedos. As ruas de Heliópolis começavam a despertar quando Raíssa saiu empurrando seu carrinho. Conhecia cada beco, cada esquina, cada lixeira do bairro. Sabia exatamente os dias e horários em que os prédios comerciais descartavam papelão e latinhas. Havia aprendido sozinha, na escola da vida, a diferenciar os materiais valiosos daqueles que não renderiam nada no ferro velho do seu Zé. Ao longo dos 3 anos vivendo por conta própria, desde que Jurema desaparecera, Raíssa desenvolvera um instinto apurado. Aprendera a identificar quais adultos eram perigosos apenas pelo olhar, quais poderiam oferecer ajuda, sem segundas intenções, e, principalmente, a nunca confiar em pessoas bem vestidas que olhavam para ela com um misto de pena e repulsa. "Ei, Raíssa, madrugando hoje, hein?", gritou Dona Marlene da janela de seu barraco, enquanto estendia um lençol no varal improvisado. Era uma das poucas pessoas que realmente se importavam com a menina. "Bom dia, Dona Marlene. Tem que acordar cedo para conseguir o bom material, a senhora sabe. Passei um café fresquinho. Vem tomar uma xícara antes de começar o dia." Raíssa hesitou. Aceitar ajuda nunca era fácil, mesmo de Dona Marlene, que sempre fora gentil. Mas o estômago vazio falou mais alto. "Só um pouquinho, então, obrigada." Enquanto tomava o café adoçado com um pedaço de pão com margarina, Raíssa ouviu os burburinhos sobre o prédio abandonado na divisa entre Heliópolis e o bairro rico do Morumbi. Era uma antiga fábrica de tecidos que falira há anos, deixando para trás uma estrutura colossal de concreto e aço. Diziam que homens estranhos foram vistos entrando e saindo durante a noite. "Cuidado com aquele lugar, menina", advertiu Dona Marlene, servindo mais café. "Tem coisa estranha acontecendo lá. Gente de carro importado aparecendo no meio da noite." Para a maioria, aquele aviso seria suficiente para manter distância. Para Raíssa, soava como possibilidade. Onde havia movimento, havia descarte. E onde havia descarte de gente rica, podia haver tesouros. Depois de agradecer pelo café, seguiu seu caminho habitual. Passou pelo posto de gasolina, onde sempre conseguia latinhas, pela padaria que separava papelão para ela, e pelo pequeno mercadinho cujo dono, seu Antenor, deixava os materiais recicláveis organizados nos fundos. "Vai com Deus, menina", disse o velho comerciante, entregando-lhe uma banana. "Anda comendo direito?" Raíssa sorriu, aceitando a fruta. "Tô sim, seu Antenor. O senhor é bonzinho demais."
Bonzinho nada. Só não quero ver você desmaiando por aí de novo. Raíssa engoliu em seco, lembrando do dia em que caíra na frente do mercadinho após 3 dias sem comer direito. Desde então, seu antenor sempre separava alguma fruta ou pão para ela. Ao meio-dia, seu carrinho já estava quase cheio. Tinha encontrado um verdadeiro tesouro atrás de uma loja de eletrônicos. Fios de cobre e algumas peças de alumínio. Calculou mentalmente que conseguiria uns R$ 30 com aquilo. Talvez até mais. Era um bom dia. Foi quando avistou o prédio abandonado. Imponente, com suas janelas quebradas e paredes pichadas, a antiga fábrica parecia chamá-la. Um impulso, mistura de curiosidade e necessidade, fez Raíssa esconder seu carrinho entre arbustos e aproximar-se cautelosamente. Uma abertura na cerca enferrujada permitiu que seu corpo magro passasse facilmente. O coração batia, acelerado enquanto avançava pelo terreno coberto de mato alto. Raíssa sabia que estava quebrando sua própria regra de segurança, nunca entrar em lugares desconhecidos sozinha. Mas algo, uma intuição que não conseguia explicar, a empurrava para frente. O interior do prédio era um labirinto de corredores, máquinas enferrujadas e restos do que um dia foi uma próspera indústria. O cheiro de mofo e abandono impregnava o ar. A luz do sol entrava pelas janelas quebradas, criando padrões estranhos no chão coberto de poeira e detritos. Raíssa caminhava em silêncio, seus chinelos mal fazendo barulho contra o concreto. Seus olhos experientes escaneavam cada canto, procurando qualquer coisa que pudesse ser vendida. Metal, fios, objetos esquecidos que ainda tivessem valor. Foi quando ouviu. Um som baixo, quase imperceptível. Poderia ser apenas o vento passando, pelas janelas quebradas, mas seus instintos aguçados diziam que era algo mais. Aproximou-se de uma escada que levava ao subsolo, ao que parecia ser o porão da fábrica. A escuridão lá embaixo era quase completa, cortada apenas por um fino feixe de luz que entrava por uma pequena abertura no teto. "Tem alguém aí?" sussurrou mais para si mesma que esperando resposta. O som veio novamente. Um gemido fraco, sufocado, humano. O medo percorreu sua espinha. Deveria fugir, como sempre fizera diante do perigo. Sobreviver significava saber quando recuar, mas aquele som carregava dor, desespero. Lembrou-se de si mesma, tantas vezes precisando de ajuda e encontrando apenas indiferença. Desceu os degraus com cuidado, um por um, guiando-se pela pouca luz disponível. O porão era úmido, com água escorrendo pelas paredes de concreto. Pilares de metal sustentavam o teto baixo, criando sombras ameaçadoras. Foi então que o viu. No canto mais afastado, parcialmente iluminado pelo feixe de luz, um homem estava amarrado a um dos pilares de metal. Correntes grossas prendiam seus braços e pernas, limitando seus movimentos. Tinha a cabeça baixa, o cabelo escuro e sujo caindo sobre o rosto. Mesmo na penumbra, Raíssa pôde ver os ferimentos nos pulsos e tornozelos, onde as correntes cortavam a pele. Usava o que um dia deve ter sido uma camisa social cara, agora rasgada e manchada de sangue seco. Calça social, sapatos de couro, tudo destruído, mas ainda assim denunciando sua origem. No pulso inchado e ferido, um relógio que Raíssa imediatamente reconheceu como valioso. Já vira um parecido na vitrine de uma joalheria no shopping do Morumbi, onde às vezes ia só para olhar o mundo que nunca seria seu. Aproximou-se devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O homem deve ter ouvido seus passos, pois levantou a cabeça com esforço visível. Tinha o rosto machucado, um corte sobre a sobrancelha, o lábio inferior rachado. Seus olhos, porém, ainda tinham vida, um castanho profundo que, mesmo em meio à dor, mantinha dignidade. Quando viu Raíssa, arregalou os olhos em surpresa e medo. "Fuja, menina", sussurrou com voz rouca, como se não falasse há dias. "É perigoso, eles podem voltar." Raíssa ficou paralisada. Pela primeira vez via um adulto, especialmente um adulto rico, olhando para ela sem desprezo ou nojo. O que via naqueles olhos era preocupação genuína, não por ele mesmo, mas por ela. Quem fez isso com o senhor?
Perguntou baixinho. Ele tentou se mover, resultando apenas em mais dor. Não importa. Você precisa ir embora, por favor. Raíssa deu um passo para trás, pronta para seguir o conselho e fugir dali. Era o que sempre fizera. Fugir de problemas, de perigos, de adultos. Mas ao vê-lo tremer de febre, incapaz até de levantar a cabeça direito, algo dentro dela mudou. Talvez fosse a lembrança de todas as vezes que precisou de ajuda e ninguém apareceu. Talvez fosse simplesmente a humanidade que, apesar de tudo, ainda pulsava forte em seu peito. Aproximou-se novamente, determinada. Meu nome é Raíssa, disse, ajoelhando-se ao lado dele. Vou ajudar o senhor. O homem a encarou, surpresa, e confusão misturando-se em seu olhar exausto. Gabriel, respondeu com dificuldade. Meu nome é Gabriel Mendonça. Raíssa agiu por instinto. Tirou a garrafa d'água de plástico que carregava sempre consigo, sua única reserva para o dia inteiro, e a ofereceu a Gabriel. Com mãos trêmulas, ele tentou segurá-la, mas não tinha forças. A menina aproximou a garrafa dos lábios rachados dele, inclinando-a devagar. A água escorreu pelo canto da boca de Gabriel, que engoliu com dificuldade, como se cada gole exigisse um esforço sobre-humano. Devagar, ela sussurrou, com a mesma paciência que um dia sua mãe tivera com ela quando esteve doente. Tem mais. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se aquela água morna e um pouco suja fosse o mais precioso dos líquidos. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali, uma faísca de esperança que parecia ter se acendido. Quanto tempo faz que... O senhor está aqui? Perguntou Raíssa, olhando ao redor, tentando entender a situação. 3, 4 dias, talvez, respondeu com dificuldade. Perdi a noção do tempo. Raíssa observou as correntes. Eram grossas, presas com cadeados robustos. Pensou no canivete, que carregava na mochila, presente de um catador mais velho, que lhe ensinara a cortar fios de cobre para vender por quilo. Era sua ferramenta mais valiosa, a que garantia sua sobrevivência diária. Vou tirar o senhor daqui, disse, mais para si mesma que para ele. Gabriel balançou a cabeça fracamente. Impossível, eles têm as chaves. Voltarão logo. Mas Raíssa já não ouvia. Estava concentrada, analisando cada detalhe da prisão improvisada. As correntes eram fortes demais para seu pequeno canivete, mas talvez os pontos onde estavam presas à estrutura. Tirou o canivete da mochila, a lâmina enferrujada brilhando fracamente na penumbra do porão. Gabriel a olhou com uma mistura de surpresa e admiração ao vê-la examinar meticulosamente cada elo, cada ponto de fixação. Os parafusos, murmurou Raíssa, estão podres de ferrugem. Começou a trabalhar com determinação, atacando os parafusos que prendiam as correntes ao pilar. O metal antigo e corroído lentamente cedia sob sua insistência. Seus dedos pequenos logo ficaram machucados, alguns sangrando pelos esforços, mas ela não parava. A cada minuto que passava, olhava nervosamente para a escada, temendo ouvir passos se aproximando. Por que está me ajudando? Perguntou Gabriel após um longo silêncio, sua voz um pouco mais firme depois da água. Raíssa parou por um momento, sem olhar para ele. Era uma pergunta que nem ela mesma sabia responder completamente. Porque ninguém nunca me ajudou quando eu precisei, disse finalmente, voltando ao trabalho. Após o que pareceu uma eternidade, conseguiu soltar os parafusos que prendiam as correntes aos braços de Gabriel. Ele soltou um gemido de alívio, quando a pressão sobre seus pulsos feridos diminuiu, mas ainda estava preso pelas pernas. Não consigo andar, admitiu ele, tentando se mover. Estou fraco demais. Eu ajudo o senhor, respondeu Raíssa com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Com mais alguns minutos de trabalho árduo, conseguiu soltar as correntes das pernas. Gabriel tentou se levantar, mas caiu de joelhos imediatamente. Seu corpo, privado de comida e água adequadas por dias, tremia incontrolavelmente. Raíssa, apesar de seu tamanho pequeno, posicionou-se ao lado dele, colocando o braço de Gabriel sobre seus ombros. Vamos devagar, disse. Um passo de cada vez. O contraste era absurdo.
Uma menina franzina de 13 anos sustentando um homem adulto. Mas havia uma força nela que não podia ser medida por seu tamanho físico. Uma força forjada nas ruas, na necessidade, na solidão. Lentamente, começaram a se mover em direção à escada. Cada degrau era uma batalha. Gabriel respirava com dificuldade, suor frio escorrendo por seu rosto pálido. Raíssa sentia seus músculos protestarem sob o peso, mas não vacilava. Quase lá, incentivava, mesmo quando ainda estavam longe da saída. Quando finalmente emergiram do porão, a luz do dia, mesmo fraca pelo fim da tarde, feriu os olhos de Gabriel, acostumados à escuridão. Ele cobriu o rosto com o braço livre, gemendo de dor. "Precisamos sair daqui rápido", disse Raíssa, olhando nervosamente ao redor. "O senhor consegue andar mais um pouco?" Gabriel assentiu fracamente. Não tinha escolha. Juntos, atravessaram o interior da fábrica abandonada, cada passo uma pequena vitória. Quando chegaram à abertura na cerca por onde Raíssa entrara, ela percebeu que seria impossível para Gabriel passar por ali. "Tem que ser por outro lugar", murmurou, olhando ao redor. Avistou um portão lateral, menos visível da rua. Ali. Com esforço conseguiram alcançar o portão. Estava trancado com uma corrente enferrujada, mas não tão robusta quanto as que prendiam Gabriel. Com seu canivete, Raíssa trabalhou nos elos mais fracos, até conseguir romper um deles. Ao saírem para a rua, Raíssa rapidamente recuperou seu carrinho escondido entre os arbustos. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Precisavam de abrigo antes do anoitecer. "Para onde vamos?" perguntou Gabriel, sua voz fraca quase se perdendo no barulho do trânsito distante. Raíssa hesitou. Não podia levá-lo para seu barraco em Heliópolis. Se os homens que o sequestraram o estivessem procurando, seria o primeiro lugar onde olhariam. Além disso, chamaria muita atenção. Um homem obviamente rico, mesmo machucado e sujo, caminhando pela favela. "Conheço um lugar", disse finalmente. Nos limites de Heliópolis, perto de um terreno baldio que servia como depósito de entulho, havia um ônibus velho e abandonado. Raíssa o descobrira meses atrás e o transformara em seu esconderijo secreto, um lugar para onde ia quando precisava de paz ou quando as chuvas fortes ameaçavam inundar seu barraco. Havia limpado o interior, forrado o chão com papelão e tecidos velhos, guardado alguns mantimentos emergenciais. Ninguém, além dela, sabia daquele lugar. Com dificuldade, guiou Gabriel pelas ruas menos movimentadas, evitando olhares curiosos. O carrinho de materiais recicláveis disfarçava um pouco a situação, fazendo parecer que ela apenas ajudava alguém doente ou embriagado. O céu já estava escuro quando chegaram ao ônibus. As portas estavam travadas com arames e cadeados improvisados, que Raíssa habilmente desfez. O interior era surpreendentemente organizado. No espaço onde antes havia bancos, agora existia uma espécie de cama improvisada com cobertores dobrados. Pequenas prateleiras feitas de caixotes guardavam alguns pertences. Roupas dobradas cuidadosamente, livros resgatados do lixo, uma lanterna a pilha, latas com água limpa. Nas janelas cobertas com tecidos coloridos, havia desenhos presos com fita adesiva, árvores, casas, pessoas de mãos dadas, sonhos de papel de uma criança que crescera rápido demais. "Bem-vindo à minha segunda casa", disse Raíssa, tentando soar alegre enquanto ajudava Gabriel a se deitar na cama improvisada. Gabriel olhou ao redor impressionado com o contraste entre o exterior decrépito e o interior acolhedor. Perfeito", murmurou, sua voz entrecortada pela exaustão. Raíssa acendeu a lanterna, criando um círculo de luz amarelada. De uma pequena caixa de isopor, tirou uma garrafa de água limpa e alguns pedaços de pão endurecido, suas reservas, para emergências. "Não é muito", disse, oferecendo o alimento a Gabriel, "mas vai ajudar o senhor a recuperar as forças." Gabriel comeu devagar, cada mordida um esforço consciente. Seus olhos, no entanto, não deixavam o rosto de Raíssa, como se estivesse diante de um enigma que não conseguia decifrar. "Por quê? Alguém faria isso com o senhor?" perguntou Raíssa, finalmente, sentada a uma distância segura, seus velhos hábitos de desconfiança
ainda presentes. Gabriel fechou os olhos por um momento, reunindo forças para falar. Dinheiro, poder, os motivos de sempre, respondeu amargamente. Sou empresário. Construí uma empresa de tecnologia do zero. Algumas pessoas querem o que consegui sem precisar trabalhar por isso. Raíssa assentiu como se entendesse perfeitamente, embora seu mundo fosse tão distante do dele quanto a lua da terra. Eles queriam que eu assinasse documentos, continuou Gabriel, transferindo ações, propriedades. Quando me recusei, começaram a... Sua voz falhou. Não precisa falar disso agora, interrompeu Raíssa. O senhor precisa descansar. Enquanto Gabriel finalmente cedia ao sono exausto, Raíssa permaneceu acordada, alerta a qualquer barulho suspeito. Pela pequena janela do ônibus, observava as estrelas que conseguiam furar a poluição luminosa de São Paulo. Pensou em sua mãe, em como ela desaparecera sem deixar rastros. Pensou em todas as vezes que adultos passaram por ela na rua, fingindo que não existia. Pensou em como sua vida era uma constante luta por visibilidade, por existência. E agora, um homem como Gabriel, rico, educado, de um mundo completamente diferente do seu, dependia dela para sobreviver. A ironia não lhe escapava. Olhou para o celular velho e quebrado que guardava como tesouro. A tela estava trincada. A bateria mal durava, mas ainda funcionava ocasionalmente. Sabia que no topo do morro próximo, às vezes conseguia sinal. Amanhã, decidiu olhando para a forma adormecida de Gabriel. Amanhã vamos pedir ajuda. Fora do ônibus, luzes de carros passavam ocasionalmente na estrada distante. Raíssa não sabia, mas enquanto velava o sono agitado de Gabriel, homens procuravam freneticamente por ele em toda a cidade, alguns para salvá-lo, outros para silenciá-lo permanentemente. Naquela noite, o destino de um empresário bilionário estava nas mãos de uma menina que vivia com menos de R$ 20 por dia, e talvez pela primeira vez na vida ele estivesse no lugar certo. O amanhecer chegou com tons alaranjados que penetravam pelas frestas do ônibus abandonado. Raíssa acordou sobressaltada, percebendo que havia adormecido sentada, encostada na parede de metal. Imediatamente, seus olhos procuraram Gabriel. Ele ainda dormia, mas sua respiração parecia mais regular. O rosto, embora ainda machucado, não estava tão pálido quanto na noite anterior. Raíssa aproximou-se silenciosamente e tocou sua testa. A febre havia diminuído, mas ainda estava presente. Água, murmurou Gabriel, abrindo os olhos lentamente. Raíssa pegou a garrafa que guardara e ajudou-o a beber. Ele conseguiu se sentar sem ajuda desta vez. Um pequeno progresso que a deixou secretamente aliviada. Quanto tempo dormiria? Perguntou ele, a voz menos rouca. A noite toda. O senhor precisava descansar. Gabriel observou o interior do ônibus com mais atenção agora. Seus olhos detiveram-se nos desenhos presos às janelas. Você, quem fez? Perguntou apontando para um desenho colorido de uma casa com jardim. Raíssa assentiu, subitamente envergonhada. São só rabiscos. São bonitos, respondeu Gabriel com sinceridade. Você tem talento. Um silêncio constrangido seguiu-se. Eram dois estranhos de mundos, completamente diferentes, unidos por circunstâncias extraordinárias. Nenhum dos dois sabia exatamente como agir. Preciso usar seu celular, disse Gabriel finalmente. Tenho que avisar pessoas de confiança onde estou. Raíssa hesitou. Seu celular era praticamente inútil. Um aparelho antigo, com a tela trincada e bateria que mal durava 1 hora. Além disso, raramente pegava sinal em Heliópolis. Ele quase não funciona, explicou. E aqui não pega sinal, mas conheço um lugar onde às vezes consigo fazer ligações. No topo do morro. Gabriel tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Fez uma careta de dor ao sentir os músculos protestarem. Precisamos ir até lá, insistiu. É importante. O senhor ainda está muito fraco, argumentou Raíssa. E é perigoso sair durante o dia. Se alguém reconhecer o senhor, não precisou completar a frase.
Ambos sabiam que os sequestradores provavelmente ainda o procuravam. Posso ir sozinha, ofereceu. O senhor me diz o número e eu faço a ligação. Gabriel balançou a cabeça. Eles precisam ouvir minha voz. Do contrário, não acreditarão. Raíssa, suspirou. Sabia que ele estava certo, mas a ideia de se expor, de arriscar o único refúgio seguro que tinha, a aterrorizava. À noite, então, decidiu. Quando escurecer, a gente vai até lá. É mais seguro. Gabriel concordou, reconhecendo a sabedoria nas palavras da menina. Enquanto esperavam o dia passar, Raíssa saiu brevemente para buscar comida. Voltou com pães, algumas frutas e uma garrafa de água mineral. Consegui vender um pouco do material que coletei ontem, explicou, evitando mencionar que gastara quase todo o seu dinheiro naquela compra. Comeram em silêncio. Gabriel observava cada movimento de Raíssa, intrigado com a maturidade e resiliência daquela criança que, em circunstâncias normais, deveria estar na escola, brincando com amigos, vivendo uma infância comum. Quantos anos você tem? Perguntou suavemente. 13, respondeu sem olhá-lo. Quase 14. E sua família? Raíssa enrijeceu visivelmente. Era um assunto que evitava a todo custo. Minha mãe sumiu há 3 anos. Disse que ia comprar comida e nunca mais voltou. Sua voz era neutra, como se falasse de algo banal, mas seus olhos traíam a dor profunda que carregava. Nunca conheci meu pai. Gabriel sentiu um nó na garganta. E você vive sozinha desde então? Não há assistência social, escola, ninguém que... Frequento a escola quando dá, interrompeu Raíssa, mas preciso trabalhar. E não confio em assistentes sociais. Já vi muita criança ir parar em abrigo, e depois na rua de novo, só que pior. O empresário ficou em silêncio, absorvendo a dura realidade que Raíssa enfrentava diariamente. Uma realidade que ele, em seu escritório com vista para o parque, Ibirapuera, jamais havia realmente compreendido, apesar de sua empresa patrocinar projetos sociais. E o senhor? Perguntou Raíssa, virando o jogo. Tem família? Foi a vez de Gabriel ficar desconfortável. Sou divorciado. Não tenho filhos. Meus pais moram no interior de Minas Gerais. Então o senhor também está sozinho, concluiu Raíssa com a clareza brutal das crianças. Gabriel sorriu tristemente. Acho que sim, de certa forma. O dia passou lentamente. Gabriel recuperava as forças aos poucos, enquanto Raíssa contava histórias sobre seu cotidiano na favela, as pessoas que conhecia, os lugares secretos que descobrira, os pequenos truques de sobrevivência que aprendera sozinha. Falava com uma mistura de orgulho e resignação que partia o coração de Gabriel. Quando a noite finalmente caiu, Raíssa ajudou Gabriel a se levantar. Ele conseguia andar com mais firmeza agora, embora ainda precisasse de apoio. Saíram cautelosamente do ônibus, verificando se não havia ninguém por perto. O caminho até o topo do morro era íngreme e difícil, especialmente para Gabriel em seu estado debilitado. Raíssa o guiava com segurança, conhecendo cada pedra, cada atalho. De vez em quando paravam para que ele recuperasse o fôlego. Quase lá, encorajava Raíssa quando o viu tropeçar. No topo do morro, a vista de São Paulo era de tirar o fôlego. As luzes da cidade estendiam-se infinitamente em todas as direções, como um oceano de estrelas caídas na terra. Dali, a desigualdade da metrópole ficava ainda mais evidente. De um lado, os prédios luxuosos do Morumbi. Do outro, as luzes amareladas de Heliópolis, amontoadas umas sobre as outras. Aqui costuma pegar sinal, disse Raíssa, entregando seu celular a Gabriel. Ele aceitou o aparelho com gratidão. A bateria estava quase no fim e a tela trincada dificultava a visualização, mas conseguiu fazer uma ligação. Falou rapidamente em códigos que Raíssa não compreendeu, mas claramente indicavam sua localização aproximada e condição. Eles virão me buscar, disse ao desligar, em algumas horas. Raíssa assentiu, um sentimento estranho tomando conta dela. Deveria estar aliviada. Sua missão estava cumprida. Gabriel estaria seguro em breve.
mas algo em seu peito apertava com a ideia de que, assim que ele partisse, voltaria à sua vida solitária, à luta diária pela sobrevivência. Obrigado, Raíssa, disse Gabriel, interrompendo seus pensamentos. Você salvou minha vida. Ela deu de ombros, desconfortável com o agradecimento. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, respondeu ele com firmeza. Qualquer um teria fugido. Você ficou. Você arriscou tudo por um estranho. Raíssa não, respondeu. Começaram a descer o morro lentamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A noite estava clara, com uma lua cheia iluminando o caminho. De repente ouviram o som de motores se aproximando. Luzes de carros iluminaram a estrada abaixo, parando perto do ônibus abandonado. Chegaram rápido, comentou Gabriel surpreso. Mas Raíssa ficou tensa. Algo não parecia certo. Você disse a ele sobre o ônibus? Gabriel franziu a testa. Não, só falei que estávamos perto de Heliópolis. 3 homens saíram dos carros e começaram a vasculhar os arredores. Mesmo à distância, Raíssa percebeu que não pareciam aliados. Moviam-se com agressividade, arrombando a porta do ônibus. São eles, sussurrou Gabriel, puxando Raíssa para trás de um arbusto. Os homens que me sequestraram. O coração de Raíssa disparou. Como eles haviam encontrado o esconderijo? Observaram horrorizados enquanto os homens entravam no ônibus e começavam a destruir tudo. Jogavam para fora os poucos pertences de Raíssa. Rasgavam seus desenhos. Quebravam seus pequenos tesouros. Uma coleção de miniaturas encontradas no lixo, livros salvos da chuva, roupas cuidadosamente dobradas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Raíssa. Aquele ônibus era mais que um esconderijo. Era seu santuário, o único lugar onde se sentia segura, onde guardava os poucos sonhos que ainda ousava ter. Gabriel segurou sua mão, impotente diante da destruição. Sinto muito, murmurou. Isso é minha culpa. Ficaram escondidos até que os homens, frustrados por não encontrarem o que procuravam, finalmente partiram, deixando para trás o caos e a destruição. Quando finalmente ousaram sair do esconderijo, o celular de Raíssa vibrou. Estava sem bateria, mas o último resquício de energia mostrava uma mensagem recebida. Coordenadas de um ponto de encontro a algumas quadras dali. São meus amigos, explicou Gabriel. Temos que ir. Raíssa olhou uma última vez para o ônibus devastado. Seu pequeno mundo havia sido violado, destruído. Sentiu uma raiva que nunca experimentara antes. Não apenas pelos objetos perdidos, mas pela crueldade gratuita, pela invasão de seu único espaço de paz. Vamos, disse com voz firme, engolindo as lágrimas. Caminharam pelas ruas escuras, evitando as áreas iluminadas. Gabriel, apesar de sua condição, fazia o possível para acompanhar o ritmo de Raíssa. Chegaram ao ponto de encontro, uma esquina deserta perto de uma praça abandonada. Um carro escuro aproximou-se lentamente, com os faróis apagados. Parou a alguns metros de distância. A porta do motorista abriu-se e uma mulher desceu, alta, de cabelos pretos curtos, vestida com roupas simples, mas elegantes. «Gabriel!» exclamou correndo em sua direção. «Meu Deus! O que fizeram com você?» «Estou bem, Júlia», respondeu ele, aceitando o abraço cuidadoso da mulher. «Graças a essa menina». Júlia voltou sua atenção para Raíssa, que recuou instintivamente. A mulher sorriu, tentando parecer menos intimidadora. «Você é muito corajosa», disse com sinceridade. «Precisamos levá-los para um lugar seguro. Os dois». Raíssa balançou a cabeça. «Não vou a lugar nenhum com estranhos». Gabriel interveio. «Júlia é minha assistente e amiga há mais de 10 anos. Pode confiar nela como confia em mim». «Eu não confio em você», respondeu Raíssa automaticamente. Anos de instinto de sobrevivência, falando mais alto que a lógica. Gabriel sorriu, compreendendo. «Justo, mas neste momento não é seguro para você ficar aqui. Eles destruíram seu abrigo e podem voltar. Venha conosco, pelo menos por esta noite». Raíssa hesitou. Toda sua vida havia sido construída em torno da desconfiança. Era o que a mantivera viva até então. Mas seu refúgio
Estava destruído e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente vulnerável. Só por esta noite, concordou finalmente. Júlia abriu a porta traseira do carro. Gabriel entrou primeiro, com dificuldade, seguido por Raíssa, que se sentou o mais longe possível, pressionada contra a porta oposta, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. O carro partiu silenciosamente pela noite de São Paulo. Raíssa olhou pela janela, vendo Heliópolis ficar para trás. As luzes, os becos, as ruas que conhecia como a palma da mão. Estava indo para um mundo desconhecido, um mundo que sempre observara de longe, mas nunca imaginara fazer parte. Ao seu lado, Gabriel adormeceu, exausto. Júlia dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para os dois passageiros improváveis. Raíssa tocou o bolso da calça, onde guardava a única foto que tinha da mãe, resgatada do barraco antes de fugirem. Era seu único vínculo com o passado, sua única certeza em um futuro que, de repente, tornara-se mais incerto do que nunca. O carro avançava pela cidade, deixando para trás o emaranhado de ruelas de Heliópolis e adentrando bairros cada vez mais elegantes. Raíssa observava pela janela as mudanças na paisagem urbana. As calçadas ficavam mais largas, as árvores mais frequentes, as fachadas mais imponentes. Era como cruzar fronteiras invisíveis dentro da mesma cidade, passando de um país a outro sem sair de São Paulo. Quando entraram no Jardim Europa, a menina arregalou os olhos. Já havia passado por ali algumas vezes, catando material reciclável nas lixeiras de luxo daquele bairro, mas sempre à luz do dia, sempre com medo de ser expulsa por seguranças particulares ou moradores desconfiados. Nunca imaginara que entraria em uma daquelas mansões. O carro parou diante de um portão de ferro trabalhado. Júlia acionou um controle remoto e as portas se abriram silenciosamente. Avançaram por uma alameda de árvores perfeitamente podadas até parar diante de uma casa moderna, toda em vidro e concreto, parcialmente oculta por uma vegetação exuberante. Chegamos, anunciou Júlia, desligando o motor. Esta é a casa de hóspedes da propriedade principal de Gabriel. Ficaremos aqui por enquanto. É mais seguro e discreto. Raíssa permaneceu imóvel, subitamente consciente de sua aparência. Roupas sujas e rasgadas, cabelo desgrenhado, mãos encardidas pelo trabalho diário com materiais recicláveis. Um peixe fora d'água não se sentiria tão deslocado quanto ela naquele momento. Gabriel despertou ao sentir o carro parar. Olhou para Raíssa e percebeu seu desconforto. Está tudo bem, disse gentilmente. Você é minha convidada de honra. A porta da casa abriu-se antes mesmo que saíssem do carro. Um homem alto e de ombros largos apareceu, correndo em direção a eles. Senhor Mendonça, exclamou com alívio evidente na voz. Graças a Deus. Olá, Miguel, respondeu Gabriel com um sorriso cansado. Bom te ver. Miguel, que Raíssa, logo descobriria ser o chefe de segurança de Gabriel. Ajudou-o a sair do carro. Quando notou a presença da menina no banco traseiro, franziu a testa em confusão. Ela é minha salvadora, Miguel, explicou Gabriel com seriedade. Trate-a como trataria a mim mesmo. O homem assentiu surpreso, mas sem questionar. Estendeu a mão para ajudar Raíssa a descer, mas ela ignorou o gesto, saindo sozinha do veículo e mantendo distância segura dos estranhos. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de madeira clara, móveis de design, obras de arte nas paredes, uma escada de metal e vidro que levava ao segundo andar. Para Raíssa, acostumada a viver em espaços apertados, improvisados e precários, a amplitude daquele lugar era quase opressiva. Você deve estar com fome, disse Júlia, conduzindo-os à cozinha. Preparei algo leve para vocês dois. A cozinha era maior que o barraco inteiro onde Raíssa morava. Balcões de mármore, eletrodomésticos de inox reluzente, uma ilha central com banquetas de couro. Sobre a mesa, uma refeição simples estava, servida sopa, pão fresco, frutas. Precisamos cuidar desses ferimentos primeiro, disse Miguel, notando o estado de Gabriel. O médico está a caminho.
Discreto como combinamos, perguntou Gabriel. Absolutamente. Dr. Paulo é de total confiança. Gabriel assentiu e voltou-se para Raíssa, que permanecia parada perto da porta, como se pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Venha comer algo, convidou. Você deve estar faminta. Com hesitação, Raíssa aproximou-se da mesa. Sentou-se na ponta da cadeira, as costas retas, os olhos atentos a cada movimento ao seu redor. Comeu devagar, educadamente, embora seu estômago implorasse para devorar tudo de uma vez. Havia aprendido a controlar a fome, a racionar cada refeição, hábitos que não se desfaziam da noite para o dia. O médico chegou meia hora depois. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar gentil. Examinou Gabriel em um dos quartos, fazendo curativos, aplicando medicamentos, verificando sinais de desidratação e desnutrição. Você teve sorte, disse ao terminar. Os ferimentos são superficiais. Com descanso e alimentação adequada, estará recuperado em uma semana. Quando terminou com Gabriel, o médico voltou-se para Raíssa. E quanto a você, jovem, posso dar uma olhada nesses cortes em suas mãos? Raíssa escondeu as mãos machucadas pelos esforços para soltar as correntes de... Gabriel, não estou bem, murmurou. Por favor, insistiu Gabriel, deixe o doutor cuidar de você também. Após longa hesitação, Raíssa estendeu as mãos. O médico as examinou com cuidado, limpando os cortes, aplicando pomada, enfaixando onde necessário. Trabalhou em silêncio, respeitando o óbvio desconforto da menina. Você é muito corajosa, comentou ao finalizar. Esses calos não se formam da noite para o dia. Você trabalha duro, não é? Raíssa não respondeu, mas seus olhos, por um breve momento, encheram-se de lágrimas que ela rapidamente conteve. Não estava acostumada a ser vista, a ser tratada com gentileza, a ter suas dores reconhecidas. Após a saída do médico, Júlia mostrou a Raíssa um quarto onde poderia passar a noite. Era espaçoso, com uma cama de casal, lençóis brancos impecáveis, uma janela ampla com vista para o jardim iluminado, um banheiro privativo com chuveiro, banheira, produtos de higiene ainda lacrados. Há roupas limpas na cômoda, explicou. Júlia, não são do seu tamanho, mas servirão por enquanto. Amanhã providenciaremos algo adequado. Quando ficou sozinha, Raíssa permaneceu imóvel no centro do quarto, sentindo-se uma intrusa naquele mundo de conforto e luxo. Tocou hesitante os lençóis, maravilhada com a maciez. Abriu as gavetas da cômoda, encontrando roupas dobradas, camisetas, shorts, meias, tudo de marcas que ela só conhecia de ver em vitrines ou em propagandas. Finalmente, entrou no banheiro. Observou seu reflexo no espelho. Cabelos embaraçados, rosto sujo, olheiras profundas. A menina que a encarava parecia uma estranha. Abriu a torneira da pia e ficou fascinada com a água quente que saía instantaneamente, sem precisar ser aquecida em panelas no fogão improvisado. O chuveiro foi uma revelação. Água quente, pressão perfeita, sabonetes perfumados. Raíssa deixou a água escorrer por seu corpo magro, levando embora não apenas a sujeira, mas camadas de tensão acumuladas ao longo dos anos. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Um choro silencioso, misturado à água do chuveiro, onde ninguém poderia ver sua fraqueza. Vestiu uma camiseta limpa que lhe servia como camisola, chegando quase aos joelhos. O tecido era tão macio contra sua pele que parecia irreal. Sentou-se na beira da cama, incapaz de deitar, ainda alerta apesar do cansaço. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Raíssa? A voz de Gabriel soou do outro lado. Posso entrar? Ela hesitou antes de responder. Pode. Gabriel entrou, também recém-banhado, vestindo roupa simples, calça de moletom, camiseta cinza. Parecia diferente sem a sujeira e o sangue, mais jovem, menos vulnerável. Mas os hematomas em seu rosto e os curativos nos pulsos ainda eram visíveis, lembretes do trauma recente. Vim ver se está tudo bem, disse mantendo distância, percebendo o desconforto dela. Está, respondeu simplesmente. Gabriel sorriu.
Não consegue dormir? Raíssa deu de ombros. Não estou acostumada com tudo isso. Entendo. Ele se aproximou da janela, olhando para o jardim iluminado. Também não estou conseguindo dormir. Toda vez que fecho os olhos, volto àquele porão. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de palavras, não ditas, de experiências compartilhadas que haviam criado um vínculo improvável. Aqueles homens, começou Raíssa hesitante. Quem são eles? Gabriel suspirou profundamente. É complicado, mas você merece saber. Sentou-se em uma poltrona no canto do quarto, respeitando o espaço pessoal da menina. Minha empresa desenvolveu uma tecnologia nova, algo que pode mudar a maneira como as pessoas acessam educação, especialmente em áreas remotas ou carentes. Raíssa ouviu atentamente, tentando compreender um mundo tão distante do seu. Há pessoas poderosas que querem controlar essa tecnologia, usá-la para lucrar em vez de democratizar o acesso. Meu ex-sócio, Eduardo Fonseca, é um deles. Ele orquestrou meu sequestro para me forçar a assinar documentos, transferindo o controle da empresa e das patentes. E por que não assinou? Perguntou Raíssa com genuína curiosidade. Para se salvar? Gabriel a olhou com intensidade. Porque algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança. Essa tecnologia pode dar a crianças como você acesso à educação de qualidade, não importa onde vivam ou quão pobres sejam. Eu não podia trair esse propósito. Raíssa absorveu suas palavras, pensando em quantas vezes tivera que faltar à escola para catar material reciclável, em como os professores já haviam desistido dela, em como era difícil acompanhar as aulas quando seu estômago roncava de fome. O que vai acontecer agora? Perguntou. Amanhã vou à polícia. Tenho provas contra Eduardo e seus cúmplices. Eles serão presos. A polícia nunca ajudou gente como eu, comentou Raíssa com amargura. Por que ajudaria o senhor? Gabriel sorriu tristemente. Você tem razão. O sistema não é justo. Mas tenho recursos e influência para fazer minha voz ser ouvida, e pretendo usar isso não apenas para mim, mas para corrigir outras injustiças. Olhou para Raíssa com intensidade. Quero te ajudar, Raíssa. Você salvou minha vida. Deixe-me retribuir. Ela enrijeceu imediatamente. Não preciso de caridade. Não é caridade, respondeu ele com firmeza. É justiça. Você merece muito mais do que a vida te deu até agora. Educação, segurança, oportunidades. Posso proporcionar isso. E em troca? Perguntou Raíssa desconfiada. Ninguém dá nada de graça neste mundo. Gabriel se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dela. Não quero nada em troca. Você já me deu o presente mais valioso, uma segunda chance de viver, de fazer a diferença. Pela primeira vez desde que se conheceram, Raíssa permitiu-se olhar diretamente nos olhos de Gabriel. Procurava sinais de mentira, de segundas intenções, como aprendera a fazer nas ruas. Mas só encontrou sinceridade, gratidão e algo mais. Um tipo de esperança que ela havia esquecido que existia. Não posso prometer que vou ficar, disse finalmente. Não sei viver assim nesse mundo. Não peço promessas, respondeu Gabriel. Só uma chance. Para você, para mim. Para mostrar que existem adultos em quem você pode confiar. Antes que Raíssa pudesse responder, ouviram um barulho vindo do andar de baixo, portas se abrindo, vozes exaltadas. Gabriel ficou tenso imediatamente. Fique aqui, ordenou, dirigindo-se à porta. Mas Raíssa já estava de pé, os instintos de sobrevivência em alerta máximo. São eles, voltaram. Gabriel não teve tempo de responder. A porta do quarto abriu-se abruptamente e Miguel entrou, o rosto tenso. Senhor, precisamos tirar vocês daqui, agora. O que houve? Perguntou Gabriel já se movendo. Recebemos informação de que Fonseca descobriu este endereço. Temos minutos no máximo. Raíssa já estava calçando seus velhos tênis, pronta para fugir como sempre fizera. Para onde vamos? Perguntou Gabriel, ajudando Raíssa a pegar suas poucas coisas. A casa de praia em Guarujá, respondeu Miguel.
Júlia já está preparando tudo. Carro nos fundos blindado. Vamos. Raíssa seguiu Gabriel e Miguel pelos corredores da casa, até uma saída discreta nos fundos, onde um SUV preto com vidros escuros aguardava. Júlia já estava ao volante, o motor ligado. Enquanto entravam apressadamente no veículo, Raíssa olhou uma última vez para a mansão, um vislumbre de um mundo que nunca fora seu e que talvez nunca seria. Sentiu uma pontada de tristeza inesperada, como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas uma possibilidade. O carro partiu rapidamente, desaparecendo na noite de São Paulo, levando para longe da cidade uma improvável dupla, unida pelo destino, um empresário milionário e uma menina das ruas, ambos fugindo por suas vidas, ambos carregando segredos que ainda não estavam prontos para compartilhar. A viagem até o Guarujá transcorreu em silêncio tenso. O SUV cortava a noite pela rodovia dos imigrantes, descendo a Serra do Mar em direção ao litoral paulista. Raíssa observava a paisagem pela janela. Primeiro as luzes da cidade, depois a escuridão da Mata Atlântica e, finalmente, os primeiros sinais do amanhecer sobre o oceano. Era a primeira vez que saía de São Paulo, a primeira vez que veria o mar. "Estamos sendo seguidos?" perguntou Gabriel a Miguel, que dirigia agora enquanto Júlia trabalhava freneticamente em um laptop. "Não detectei nada suspeito", respondeu o segurança, verificando constantemente os retrovisores. "Mas Fonseca tem recursos. Não podemos baixar a guarda." Raíssa permanecia calada, processando os eventos das últimas 48 horas. Há 2 dias estava catando material reciclável em Heliópolis, preocupada apenas com sua próxima refeição. Agora estava fugindo com um empresário bilionário, envolvida em uma trama que parecia saída de um filme. "Você está bem?" perguntou Gabriel, notando seu silêncio. Ela assentiu sem olhá-lo. Só cansada. Mas não era apenas cansaço. Era uma sensação desconcertante de não pertencimento, de estar suspensa entre 2 mundos, nem mais parte de Heliópolis, nem parte do universo luxuoso de Gabriel. Uma sensação que a acompanhava desde que sua mãe desaparecera, mas que agora se intensificava de maneira dolorosa. Chegaram à casa de praia quando o sol já havia nascido completamente. Diferente da mansão em São Paulo, esta propriedade era mais discreta. Uma construção contemporânea de madeira e vidro, parcialmente oculta por vegetação nativa, com acesso direto a uma pequena praia particular. "Bem-vindos ao refúgio", disse Júlia, abrindo as portas da casa. "Poucas pessoas conhecem este lugar. Devemos estar seguros aqui enquanto resolvemos a situação." Raíssa entrou hesitante. A casa era ampla e arejada, com grandes janelas voltadas para o mar, móveis, simples mas elegantes, uma decoração minimalista que contrastava com a opulência da mansão em São Paulo. De certa forma, sentia-se menos intimidada ali. "Venha ver isso", chamou Gabriel, conduzindo-a até a varanda que se abria para a praia. Raíssa ficou sem palavras. O oceano se estendia infinito à sua frente, as ondas quebrando suavemente na areia clara, gaivotas sobrevoando a linha d'água. Era mais belo do que qualquer imagem que já tinha visto em livros ou na televisão. "Primeira vez?" perguntou Gabriel, observando seu rosto maravilhado. Ela apenas assentiu, incapaz de expressar em palavras o que sentia. "Você pode ir até lá, sabe?" sugeriu ele com um sorriso. "A praia é segura, privativa." "Depois", respondeu Raíssa, subitamente consciente de sua vulnerabilidade. Tanto espaço aberto a deixava desconfortável, acostumada às ruas estreitas e becos onde sempre podia se esconder rapidamente. Júlia mostrou-lhe um quarto onde poderia descansar, menor e mais acolhedor que o da mansão, com uma janela que dava para um jardim lateral. Havia roupas limpas sobre a cama, desta vez de tamanho mais apropriado. "Compramos algumas coisas para você no caminho", explicou Júlia. "Espero que sirvam." Raíssa olhou para as roupas, calças jeans, camisetas, um vestido simples, sandálias, até mesmo um maiô, tudo novo, com etiquetas ainda presas, mais roupas do que já tivera em toda a sua vida. "Obrigada", murmurou, a palavra saindo com dificuldade.
Não estava acostumada a agradecer, nem a receber presentes. Quando Júlia saiu, Raíssa sentou-se na beira da cama, tocando as roupas novas com reverência. Parte dela queria experimentar tudo, sentir como era vestir algo que não fosse doado, remendado ou encontrado no lixo. Outra parte sentia-se culpada, como se ao aceitar aqueles presentes estivesse traindo sua independência duramente conquistada. Mas o cansaço falou mais alto. Deitou-se sem trocar de roupa e adormeceu quase instantaneamente, embalada pelo som distante das ondas. Acordou horas depois, desorientada. O sol já estava alto no céu, indicando que era provavelmente meio-dia. Levantou-se, lavou o rosto no banheiro adjacente e, após breve hesitação, trocou suas velhas roupas por uma calça jeans e uma camiseta branca simples. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia uma menina normal, como as que via indo para a escola quando ela catava material pelas ruas. Seguiu o som de vozes até a sala de estar, onde encontrou Gabriel, Júlia e Miguel em uma discussão intensa ao redor de uma mesa coberta de documentos e laptops. Não podemos esperar mais, dizia Miguel. Cada hora que passa, Fonseca tem mais tempo para destruir evidências. Concordo, respondeu Gabriel. Mas precisamos fazer isso direito. Um passo em falso e ele escapa, talvez para sempre. Pararam de falar quando notaram a presença de Raíssa. Gabriel sorriu, parecendo genuinamente feliz em vê-la. Dormiu bem? Perguntou, afastando-se da mesa. Você estava exausta. Raíssa assentiu. O que está acontecendo? Gabriel hesitou, trocando olhares com Júlia e Miguel. Estamos preparando nosso próximo passo, reunindo evidências contra Fonseca para entregar às autoridades. Tem comida na cozinha, interveio Júlia, tentando mudar de assunto. Deve estar com fome. Raíssa cruzou os braços, irritada com a evidente tentativa de afastá-la da conversa. Não sou criança, e estou envolvida nisso tanto quanto vocês. Mereço saber o que está acontecendo. Gabriel a observou por um momento, uma mistura de surpresa e respeito em seu olhar. Então assentiu. Você está certa, venha, vamos comer algo e conversamos sobre tudo. Na cozinha ampla e ensolarada, Gabriel preparou sanduíches enquanto explicava a situação. Raíssa observava fascinada seus movimentos seguros. Era estranho ver um homem obviamente rico, realizando uma tarefa tão comum como fazer seu próprio almoço. Eduardo Fonseca era meu sócio desde o início da empresa, começou Gabriel cortando tomates. Crescemos juntos da garagem ao prédio de escritórios no Itaim Bibi. Éramos como irmãos. Serviu os sanduíches e sentou-se à mesa com Raíssa. Há um ano, desenvolvemos uma plataforma educacional revolucionária, algo que poderia levar educação de qualidade a qualquer lugar, mesmo sem internet consistente. Testamos em algumas comunidades remotas da Amazônia, com resultados impressionantes. Raíssa comia lentamente, absorvendo cada palavra. Grandes empresas começaram a se interessar. Ofereceram milhões para comprar a tecnologia. Eu recusei. Sempre acreditei que deveria ser acessível a todos, especialmente aos mais vulneráveis. Eduardo discordou. Ele queria vender, maximizar os lucros. Gabriel fez uma pausa, seu rosto endurecendo com a memória. Nossa disputa chegou ao conselho da empresa. Eu venci por um voto. Decidimos manter o controle e desenvolver um modelo de distribuição acessível. Eduardo ficou furioso. Vendeu suas ações e saiu da empresa, ou pelo menos achei que tinha saído. Mas ele voltou para se vingar, concluiu Raíssa. Gabriel assentiu. Não era apenas vingança. Ele formou uma aliança com nossos concorrentes. O plano era me forçar a assinar documentos transferindo as patentes da tecnologia, fazendo parecer uma decisão voluntária. Depois, hesitou olhando para Raíssa. Depois iam fazer você desaparecer, completou ela com a franqueza brutal de quem conhecia a crueldade do mundo. Como minha mãe. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Gabriel observava Raíssa com uma mistura de compaixão e admiração. Uma criança que compreendia as duras realidades da vida melhor que muitos adultos. Sim, admitiu finalmente. Não haveria testemunhas. E o que vão fazer agora? Perguntou ela, terminando seu sanduíche.
Temos evidências, e-mails, transferências bancárias, gravações. Miguel conseguiu recuperar parte disso enquanto eu estava sequestrado. Precisamos entregá-las às autoridades certas, pessoas em quem posso confiar. E depois? Gabriel sorriu tristemente. Depois reconstruímos a empresa, nossas vidas. Raíssa abaixou os olhos subitamente interessada nos padrões da mesa de madeira. Minha vida está em Heliópolis. Não precisa ser assim, respondeu Gabriel suavemente. Você pode ter muito mais, Raíssa. Educação, segurança, oportunidades. Caridade. Interrompeu ela com amargura. Não. Gabriel tocou levemente sua mão, um gesto que a fez enrijecer inicialmente, mas não recuou. Justiça. Você me deu o bem mais precioso, minha vida. Deixe-me retribuir não com esmolas, mas com oportunidades. É diferente. Raíssa retirou a mão lentamente. Preciso pensar. Claro, respondeu ele respeitando seu espaço. Não há pressa. Por enquanto estamos seguros aqui. Após o almoço, Raíssa vagou pela casa, explorando cada cômodo com a curiosidade cautelosa que desenvolvera nas ruas. Encontrou uma pequena biblioteca e passou os dedos pelas lombadas dos livros, alguns dos títulos familiares das poucas vezes que frequentara a escola. Pegou um livro ilustrado sobre o oceano e sentou-se no chão, absorvida pelas imagens coloridas de criaturas marinhas. Foi assim que Júlia a encontrou horas depois. Gosta de ler? Perguntou, sentando-se em uma poltrona próxima. Raíssa deu, de ombros. Quando posso. Na escola não dava muito tempo. Você ia à escola regularmente? Quando não precisava trabalhar. Ou quando não estava muito suja para entrar. Júlia absorveu suas palavras com um aceno compreensivo. Sabe, eu também cresci em uma comunidade, no Capão Redondo. Raíssa levantou os olhos, surpresa. Nada em Júlia, seu modo de falar, de se vestir, de se portar, sugeria origens humildes. Minha mãe era faxineira, continuou Júlia. Trabalhava em casas de família no Morumbi. Um dia, levou-me com ela porque não tinha com quem me deixar. A dona da casa, uma professora universitária, me viu lendo um livro que havia encontrado no lixo. Ofereceu-se para me dar aulas depois da escola. Raíssa ouvia atentamente, o livro esquecido em seu colo. Aquela mulher mudou minha vida. Não, com dinheiro, mas com conhecimento, com oportunidades. Ajudou-me a conseguir uma bolsa de estudos. Tornou-se minha mentora. Hoje sou formada em administração, tenho MBA, falo 3 idiomas. E virou assistente de um rico, comentou Raíssa. Júlia sorriu. Não de qualquer rico, de alguém que compartilha os mesmos valores que aprendi com minha mentora. Gabriel, não é como os outros empresários, Raíssa. Ele realmente acredita que a tecnologia deve servir para reduzir desigualdades, não para aumentá-las. Raíssa considerou suas palavras em silêncio. Era difícil confiar, após anos de abandono e decepções. Mas algo em Júlia, talvez a história compartilhada de luta, talvez a sinceridade em seus olhos, fazia com que quisesse acreditar. Venha, disse Júlia, levantando-se. Quero te mostrar algo. Conduziu Raíssa até um escritório no andar superior. Ligou um computador e abriu um vídeo. Na tela, crianças em uma aldeia remota na Amazônia usavam tablets simples, robustos, especialmente projetados para condições adversas. Este é o projeto em que Gabriel e eu trabalhamos nos últimos anos, explicou. Tecnologia de baixo custo, resistente, que funciona mesmo sem conexão constante à internet, com conteúdo educacional de qualidade, adaptado à realidade local. Raíssa observava fascinada as imagens. Crianças indígenas, crianças ribeirinhas, crianças em assentamentos rurais, todas usando a mesma tecnologia, todas com o mesmo brilho de descoberta nos olhos que ela própria sentia quando encontrava. Um livro intacto no lixo. Isso vai ser distribuído em Heliópolis também? Perguntou. Esse é o plano, respondeu Júlia. Ou era antes de tudo isso acontecer. Ficaram em silêncio, observando as imagens na tela. Raíssa sentia-se dividida. Parte dela queria acreditar naquele sonho, naquela possibilidade de um mundo mais justo. Outra parte, endurecida pelas ruas,
Suspeitava de promessas bonitas demais para serem verdadeiras. "Posso ir ver o mar agora?" perguntou subitamente, precisando de espaço para pensar. Júlia sorriu. "Claro, a praia é segura, como Gabriel disse." Raíssa desceu até a areia, sentindo a textura estranha sob seus pés descalços. Aproximou-se da água lentamente, fascinada pelo movimento das ondas. Quando a primeira onda tocou seus pés, soltou uma exclamação de surpresa. Era mais fria do que imaginava, mas a sensação era indescritível. Caminhou pela beira d'água, deixando que as ondas brincassem ao redor de seus tornozelos. Recolheu conchas, observou caranguejos minúsculos cavando buracos na areia. Sentiu o vento salgado em seu rosto. Por um momento, esqueceu-se de tudo, de Heliópolis, de Gabriel, de Fonseca, de sua vida dura nas ruas. Era apenas uma menina, na praia, experimentando uma alegria simples e pura. Foi quando notou um movimento estranho na estrada que levava à casa. Um carro escuro, parado à distância, com homens observando através de binóculos. Seu coração disparou. Instintivamente agachou-se, tornando-se menos visível. Com cuidado, mantendo-se abaixada, correu de volta à casa. Precisava avisar Gabriel. O perigo que acreditavam ter deixado para trás em São Paulo os havia encontrado no litoral. Fonseca estava chegando. Raíssa entrou na casa ofegante, os pés descalços deixando marcas de areia no chão polido. Encontrou Miguel na sala, verificando monitores de segurança. "Tem gente lá fora!" exclamou, as palavras saindo entrecortadas pela respiração acelerada. Um carro escuro na estrada, homens com binóculos. A reação de Miguel foi imediata. Sem questionar a menina ou pedir detalhes, acionou um botão sob a mesa que fez persianas metálicas descerem automaticamente sobre todas as janelas da casa. As luzes internas acenderam-se, compensando a súbita escuridão. "Gabriel!" chamou em voz alta enquanto verificava rapidamente as imagens das câmeras de segurança do perímetro. "Temos companhia." Gabriel e Júlia apareceram correndo, alarmados pelo tom urgente de Miguel. "Fonseca?" perguntou Gabriel instintivamente, colocando-se ao lado de Raíssa em gesto protetor. "Provavelmente", respondeu Miguel, apontando para um monitor que mostrava um sedã preto parado a cerca de 200 metros da propriedade. 2 homens, armados, estão observando a casa, avaliando como entrar. "Chamem a polícia", sugeriu Raíssa, surpresa por nenhum dos adultos ter mencionado a ideia óbvia. Os 3 trocaram olhares tensos. "Não é tão simples", explicou Gabriel, conduzindo-a para longe das janelas. "Não sabemos em quem podemos confiar. Fonseca tem contatos poderosos, inclusive nas forças policiais." "Então, o que vamos fazer?" perguntou Raíssa, o medo crescendo em seu peito como uma onda fria. "Temos um plano de contingência", respondeu. Júlia já em movimento, recolhendo laptops e documentos essenciais em uma mochila à prova d'água. "Miguel, quanto tempo temos?" O segurança consultou os monitores novamente. "Difícil dizer, eles parecem estar esperando reforços, talvez meia hora se tivermos sorte." "Tempo suficiente", disse Gabriel com determinação. Voltou-se para Raíssa, ajoelhando-se para ficar no nível de seus olhos. "Precisamos sair daqui. Há um caminho seguro, mas é pouco convencional. Você confia em mim?" Raíssa hesitou. Toda sua vida havia sido construída sobre a premissa de não confiar em ninguém, especialmente em adultos. Mas nos últimos dias, Gabriel havia demonstrado uma integridade que contradizia tudo o que ela acreditava saber sobre pessoas ricas e poderosas. "Confio", respondeu finalmente, surpresa com a própria sinceridade. Gabriel sorriu brevemente. "Vá com Júlia. Pegue apenas o essencial, roupas quentes, se possível." Enquanto Júlia a guiava de volta ao quarto, Raíssa viu Miguel e Gabriel moverem um aparador pesado, revelando o que parecia ser uma porta oculta no piso da sala. No quarto, Raíssa jogou apressadamente algumas roupas na mochila que Júlia lhe entregou. Hesitou por um momento. Então pegou também o livro sobre o oceano que estivera lendo. Era tolice, sabia, mas algo naquelas páginas coloridas representava uma promessa de um mundo mais amplo, de possibilidades que nunca imaginara.
Pronta? Perguntou Júlia, já com sua própria mochila nos ombros. Raíssa assentiu, seguindo-a. De volta à sala. O que viu a deixou paralisada de surpresa. O que parecia ser uma porta no piso era, na verdade, a entrada para um túnel iluminado por luzes de emergência. Miguel já havia descido, carregando equipamentos e uma maleta robusta. Gabriel aguardava ao lado da abertura, tenso, mas determinado. Um túnel secreto? Perguntou Raíssa incrédula. Como nos filmes. Gabriel deu um sorriso cansado. Parece exagero, eu sei, mas aprendi há muito tempo que é melhor estar preparado para o pior. Para onde vai? Para uma marina privativa, cerca de 300 metros daqui, explicou Gabriel, ajudando-a a descer os primeiros degraus da escada metálica. Há um barco nos esperando. Raíssa hesitou novamente, a claustrofobia ameaçando dominá-la ao olhar para o espaço confinado abaixo. Mas o som distante de motores aproximando-se venceu seu medo. Desceu rapidamente, seguida por Júlia e Gabriel, que fechou a entrada atrás de si. O túnel era surpreendentemente amplo e bem construído. Paredes de concreto reforçado, iluminação, de emergência, até mesmo um pequeno sistema de ventilação. Caminharam rapidamente, o eco de seus passos reverberando nas paredes frias. Esse túnel sempre existiu? Perguntou Raíssa, tentando distrair-se do medo crescente. Construí quando comprei a propriedade, respondeu Gabriel, sua voz ecoando levemente. Parte do sistema de segurança. Nunca pensei que realmente precisaria usá-lo. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de 10 minutos, chegaram a outra escada que levava a uma porta de metal. Miguel digitou um código em um painel eletrônico e a porta abriu-se silenciosamente, revelando uma pequena marina coberta, protegida da vista por rochas naturais e vegetação densa. Atracado no pier flutuante estava um barco de porte médio, não um iate luxuoso como Raíssa imaginara, mas uma embarcação robusta, claramente projetada para enfrentar condições adversas. Todo mundo a bordo, ordenou Miguel, já acionando os sistemas da embarcação. Temos que sair antes que eles percebam o túnel. Júlia ajudou Raíssa a subir, mostrando-lhe onde guardar sua mochila e como colocar um colete salva-vidas. Gabriel verificava freneticamente seu celular, enviando mensagens codificadas para contatos que Raíssa não conhecia. Quando todos estavam a bordo, Miguel ligou os motores. O barco afastou-se suavemente do pier, deslizando para fora da marina em direção ao mar aberto. O céu, que estivera azul durante toda a manhã, começava a escurecer com nuvens de tempestade aproximando-se do litoral. Para onde vamos? Perguntou Raíssa, agarrando-se ao corrimão, enquanto o barco ganhava velocidade. Santos, respondeu Gabriel, juntando-se a ela na popa. Temos um helicóptero esperando no porto. Nos levará diretamente a Brasília. Brasília? Por quê? Gabriel hesitou, trocando olhares com Júlia. Porque é lá que está a pessoa que pode acabar com tudo isso. O único com autoridade suficiente para enfrentar o poder de Fonseca. Raíssa não teve tempo de fazer mais perguntas. Um estrondo ensurdecedor veio da direção da casa que acabavam de deixar. Todos se viraram a tempo de ver uma coluna de fumaça subindo no horizonte. Meu Deus! Exclamou Júlia horrorizada. Eles explodiram a casa? Exatamente como previ, disse Gabriel sombriamente. Eles não querem apenas as patentes, querem eliminar qualquer vestígio, qualquer testemunha. Raíssa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pela primeira vez compreendia verdadeiramente o perigo em que estavam. Não era apenas uma disputa empresarial, uma questão de dinheiro. Era uma luta pela sobrevivência. Eles vão nos seguir? Perguntou, olhando nervosamente para trás. Provavelmente, respondeu Miguel do timão. Mas temos vantagem. Este barco é mais rápido do que parece, e conheço estas águas melhor que qualquer um deles. Como que para desafiar suas palavras? O céu escureceu ainda mais, e os primeiros pingos de chuva começaram a cair. O mar, até então relativamente calmo, começou a agitar-se com ondas cada vez maiores. Tempestade chegando, anunciou Miguel,
ajustando o curso. Vai ficar agitado. Gabriel conduziu Raíssa para a cabine interna, onde estaria mais protegida. Júlia já estava lá, trabalhando freneticamente em um laptop, enviando e recebendo mensagens criptografadas. Temos confirmação, disse ela, olhando para Gabriel. O ministro vai nos receber pessoalmente, mas precisamos chegar a Santos em 2 horas, ou perderemos a janela de segurança. Gabriel assentiu, tenso. Sentou-se ao lado de Raíssa, que observava pela janela da cabine a tempestade formando-se rapidamente. O barco já balançava consideravelmente, subindo e descendo nas ondas crescentes. Você já andou de barco antes? Perguntou Gabriel, tentando distraí-la. Raíssa balançou a cabeça, agarrando-se ao assento enquanto o barco subia em uma onda particularmente grande. Nunca tinha nem visto o mar até hoje, respondeu, um leve tremor em sua voz. Gabriel sorriu compreensivo. Eu também tinha medo quando era criança. Meu pai me levava para pescar e eu passava metade do tempo enjoado. O senhor não nasceu rico? Perguntou Raíssa, genuinamente surpresa. Não, cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Vivíamos com o básico, mas nunca passei fome. Raíssa o observou com novos olhos. Sempre imaginara que pessoas ricas nasciam em berços de ouro, distantes das dificuldades do mundo real. Como ficou rico, então? Gabriel sorriu melancolicamente. Estudei muito. Consegui bolsa integral em engenharia da computação. Trabalhei em várias empresas, economizei cada centavo. Então, tive uma ideia que ninguém tinha tido antes. Um algoritmo, que revolucionou a forma como os dados educacionais são processados. Fundei minha empresa com esse algoritmo. Antes que pudesse continuar, o barco sacudiu violentamente. Miguel gritou algo da cabine de comando, que foi abafado pelo rugido do trovão. A tempestade havia chegado com toda a força. Segure-se, ordenou. Gabriel prendendo o cinto de segurança de Raíssa e depois o seu próprio. Os minutos seguintes foram caóticos. O barco parecia uma folha ao vento, jogado de um lado para outro pelas ondas cada vez maiores. A chuva açoitava as janelas com fúria, tornando quase impossível enxergar além de alguns metros. Raíssa fechou os olhos, tentando controlar o medo e o enjoo crescente. Sentiu a mão de Gabriel sobre a sua, um gesto simples de conforto que, surpreendentemente, ajudou. Vai passar, garantiu ele. Miguel é o melhor navegador que conheço. De repente, Júlia soltou uma exclamação alarmada, olhando para a tela do radar. Embarcação se aproximando a bombordo. Rápido! Gabriel levantou-se imediatamente, cambaleando até a janela. Através da cortina de chuva, conseguiu distinguir as luzes de um barco maior cortando as ondas em sua direção. Fonseca, murmurou. Como nos encontraram tão rápido? Rastreador, respondeu Júlia, digitando freneticamente no laptop. Deve haver um rastreador em algum dos nossos equipamentos. Miguel alterou o curso bruscamente, tentando ganhar distância do perseguidor. O barco menor tinha a vantagem da agilidade, mas a embarcação que o seguia era mais potente, capaz de cortar as ondas com mais estabilidade. Não vamos conseguir despistá-los nessa tempestade, gritou Miguel. Precisamos de um plano B. Gabriel pensou rapidamente. A ilha particular de Alcatrazes está a menos de 20 minutos daqui. Podemos nos esconder lá até a tempestade passar. Miguel assentiu, alterando novamente o curso. O barco inclinou-se perigosamente, quase submergindo o lado direito antes de endireitar-se novamente. Raíssa agarrou-se ao assento, o terror estampado em seu rosto. Jamais imaginara que seu destino seria afundar no oceano, perseguida por criminosos, tão longe das ruas que conhecia. Foi quando notou algo estranho. No canto da cabine, meio oculta sob uma lona, havia uma caixa de metal com um símbolo que lhe parecia familiar. Inclinando-se cuidadosamente, conseguiu ver melhor. Era o mesmo símbolo que vira no relógio de pulso de Gabriel quando o encontrara no porão da fábrica abandonada. Mas havia algo mais. Uma inscrição gravada na lateral da caixa, Projeto Fênix JS. As iniciais causaram um choque de reconhecimento em Raíssa. JS Jurema Santos.
o nome completo de sua mãe. Antes que pudesse processar a informação, o barco foi atingido por uma onda gigantesca. Tudo virou de cabeça para baixo por um momento terrível. Água invadiu a cabine. Gritos. Escuridão. Quando Raíssa recobrou a consciência, estava deitada no convés, tossindo água salgada. Gabriel estava ao seu lado, o rosto cortado, mas vivo. "Você está bem?" Aí perguntou ele, ajudando-a a sentar-se. Ela assentiu, ainda atordoada. A tempestade continuava, mas parecia ter diminuído um pouco. Ao longe, podia ver uma ilha, pequena, rochosa, coberta de vegetação densa. "Conseguimos chegar", disse. Miguel aparecendo do outro lado do barco, mancando levemente. "Mas o barco está avariado. Não iremos a lugar nenhum tão cedo." Júlia emergiu da cabine inundada, carregando o laptop protegido em uma bolsa impermeável e a misteriosa caixa de metal que Raíssa havia notado. "A caixa está segura", informou. A Gabriel, que assentiu com evidente alívio. Raíssa olhou fixamente para a caixa, depois para Gabriel. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando pontos que antes pareciam desconexos. "O que é Projeto Fênix?" perguntou diretamente, sua voz mais firme do que esperava. "E o que minha mãe tem a ver com isso?" O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Gabriel, Júlia e Miguel trocaram olhares de surpresa e alarme. "Como você sabe sobre isso?" perguntou Gabriel finalmente. "As iniciais na caixa. J.S. Jurema Santos. Era o nome da minha mãe." Raíssa deu um passo à frente, desafiadora apesar do medo. "O que vocês sabem sobre ela? O que aconteceu com ela?" Gabriel fechou os olhos por um momento, como se reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Jurema Santos não era apenas sua mãe, Raíssa. Era uma das cientistas mais brilhantes que já conheci e a verdadeira criadora do algoritmo que tornou minha empresa possível. O mundo de Raíssa desmoronou com aquelas palavras. Sentiu como se o convés do barco tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-a em queda livre. Sua mãe, a mulher que lembrava vagamente costurando à luz de velas quando faltava eletricidade no barraco, que cantava canções do Nordeste enquanto preparava o jantar com os poucos ingredientes que conseguia comprar. Uma cientista brilhante. "Você está mentindo", acusou, recuando instintivamente. "Minha mãe era faxineira, trabalhava em casas de família." Gabriel aproximou-se cautelosamente, respeitando o espaço da menina em choque. "Sim, ela trabalhava como faxineira", confirmou. "Mas à noite estudava. Formou-se em ciência da computação pela USP, com a ajuda de bolsas e trabalhando em 3 empregos diferentes. Foi assim que a conheci." A tempestade continuava ao redor deles, mas Raíssa mal notava. Seu mundo inteiro havia se reduzido àquele momento, àquela revelação impossível. "Venha", disse Gabriel, indicando um pequeno abrigo improvisado que Miguel e Júlia haviam montado com lonas na parte mais protegida do convés. "Vou te contar tudo." Sentaram-se sob o abrigo encharcados e exaustos. Júlia trouxe a caixa metálica, colocando-a cuidadosamente entre eles. Miguel montava guarda, observando o mar em busca de sinais do barco perseguidor. "Conheci Jurema há 8 anos", começou Gabriel, sua voz quase sumindo sob o barulho da chuva. "Ela participou de um concurso de inovação que minha empresa patrocinava. Apresentou um algoritmo revolucionário, algo que poderia personalizar completamente a experiência educacional para cada aluno, adaptando-se às suas necessidades específicas em tempo real." Raíssa ouvia em silêncio, cada palavra abrindo, um abismo maior entre a mãe que conhecera e esta nova versão que Gabriel descrevia. Seu projeto ganhou o primeiro lugar. Ofereci a ela um emprego na minha empresa, mas ela recusou. Queria manter sua independência, desenvolver o algoritmo à sua maneira. Respeitei sua decisão e propus uma parceria. Financiamento, recursos, suporte técnico. Gabriel fez uma pausa, o rosto ensombrecido por memórias dolorosas. Trabalhamos juntos por quase 2 anos. Ela era extraordinária, brilhante, dedicada, visionária.
O projeto Fênix, nome que ela escolheu, avançava rapidamente. Estávamos prestes a revolucionar a educação digital. E o que deu errado? Perguntou Raíssa, sua voz apenas um sussurro. Gabriel trocou um olhar significativo com Júlia antes de continuar. Eduardo Fonseca aconteceu. Ele viu o potencial comercial do algoritmo, não como ferramenta educacional, mas como algo que poderia ser adaptado para manipular comportamentos de consumo, influenciar decisões políticas, controlar massas. Ofereceu a Jurema uma quantia absurda para comprar os direitos exclusivos. E ela recusou, concluiu Raíssa, reconhecendo na descrição o caráter determinado da mãe que lembrava. Gabriel assentiu. Recusou veementemente. Para ela, o projeto Fênix sempre foi sobre democratizar o acesso à educação de qualidade, especialmente para crianças como você, de comunidades carentes. Então, o que aconteceu com ela? Perguntou Raíssa, o coração acelerado, finalmente perto de descobrir a verdade que buscara por 3 anos. Gabriel respirou fundo, como se cada palavra lhe custasse um esforço enorme. Fonseca não aceitou. A recusa. Começou a ameaçá-la. Primeiro sutilmente, depois abertamente. Jurema ficou assustada, especialmente porque temia por sua segurança. Por sua segurança, Raíssa. A menina sentiu um nó na garganta, as primeiras lágrimas escapando de seus olhos desde o início daquela saga. Um dia, ela não apareceu para uma reunião importante. Fiquei preocupado, fui até sua casa. Nosso barraco em Heliópolis, murmurou Raíssa. Sim, não encontrei ninguém, apenas sinais de que ela havia saído às pressas. Denunciei o desaparecimento, contratei investigadores particulares, usei todos os recursos à minha disposição. Gabriel abriu a caixa metálica com cuidado. Dentro, havia um drive externo, documentos, cadernos de anotações, com a caligrafia que Raíssa reconheceu imediatamente. A letra caprichada de sua mãe, que contrastava com a precariedade de suas condições de vida. 2 dias depois, recebi, isso por um mensageiro anônimo. Jurema havia preparado um plano de contingência. Sabia que estava em perigo e garantiu que seu trabalho não caísse nas mãos erradas. Raíssa folheou um dos cadernos, os dedos trêmulos reconhecendo equações complexas, diagramas, códigos que não compreendia, mas sabia instintivamente serem importantes. E quanto a mim? Perguntou, a voz embargada. Ela simplesmente me abandonou? A dor em sua pergunta era palpável. Gabriel tocou seu ombro gentilmente. Nunca. As últimas palavras que me disse por telefone foram sobre você. Pediu-me para cuidar de você se algo acontecesse com ela. Mas quando fui ao barraco, você já havia desaparecido. Os vizinhos disseram que uma assistente social havia te levado. Mentira, respondeu Raíssa amargamente. Ninguém me levou. Fiquei esperando ela voltar. Quando a comida acabou, comecei a catar material nas ruas para sobreviver. Gabriel fechou os olhos, a culpa e o arrependimento evidentes em seu rosto. Continuei procurando, mas sem sucesso. Heliópolis é um labirinto. E você, uma menina esperta demais para ser encontrada quando não quer. E minha mãe? Insistiu Raíssa. O que aconteceu com ela? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Foi Júlia quem finalmente respondeu. Encontramos evidências de que Fonseca a manteve em cativeiro por algum tempo, tentando forçá-la a revelar aspectos do algoritmo que não estavam nos documentos. Depois, sua voz falhou. Depois, pressionou. Raíssa, precisando ouvir a verdade por mais dolorosa que fosse. Perdemos o rastro, completou Gabriel. Há indícios de que ela tenha sido levada para fora do país. Nunca paramos de procurar Raíssa. Nunca. A revelação caiu sobre Raíssa como um peso esmagador. Sua mãe não a abandonara. Havia sido tirada dela, vítima de ganância e crueldade. Os mesmos homens que tentaram fazer o mesmo com Gabriel. Por isso Fonseca te sequestrou? Perguntou. As peças se encaixando. Para completar o que começou com minha mãe, Gabriel assentiu. Ele nunca conseguiu fazer o algoritmo funcionar completamente. Faltavam partes cruciais que Jurema nunca revelou. Depois de anos tentando, decidiu vir atrás de mim, achando que eu saberia. E sabe?
Não tudo, mas o suficiente para entender o brilhantismo do que ela criou. Gabriel indicou a caixa. E aqui está a chave final, um componente que nem mesmo Fonseca sabe que existe, uma espécie de bloqueio ético que impede o uso do algoritmo para manipulação ou controle. Raíssa tentava processar tudo aquilo. Era como se estivesse conhecendo sua mãe novamente, uma versão dela que nunca suspeitara existir. E agora? Perguntou, enxugando as lágrimas com a manga molhada de sua camiseta. O que acontece? Vamos a Brasília, como planejado, respondeu Gabriel com determinação renovada. O ministro da Justiça é um velho amigo incorruptível. Com as evidências que temos contra Fonseca, podemos acabar com isso de uma vez por todas. E encontrar minha mãe? A perguntou Raíssa, uma centelha de esperança acendendo-se em seu peito pela primeira vez em 3 anos. Vou dedicar cada recurso que tenho para isso, prometeu Gabriel. Não vou descansar até encontrá-la. Miguel aproximou-se rapidamente, interrompendo a conversa. A tempestade está passando, e não há sinal do barco de Fonseca. Devem ter sido forçados a recuar devido às condições. Temos uma janela de oportunidade. O barco está operacional? Perguntou Júlia. Parcialmente. Suficiente para chegarmos a Santos, se sairmos agora. Gabriel olhou para Raíssa. Está pronta? A pergunta ia além da viagem imediata. Era sobre confiar, sobre acreditar, sobre esperança. Coisas que Raíssa havia abandonado há muito tempo nas ruas implacáveis de Heliópolis. Olhou para os cadernos de sua mãe, para o legado de uma mulher que nunca chegou a conhecer completamente. Uma cientista que, mesmo vivendo na pobreza, sonhava em mudar o mundo através da educação. Estou pronta, respondeu com firmeza. 3 meses depois, Raíssa estava de pé na varanda de um apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Usava o uniforme de uma das escolas mais prestigiadas da cidade, uma mochila repleta de livros a seus pés. Seu cabelo, antes desgrenhado, agora estava cuidadosamente trançado, e seus olhos, antes sempre alertas e desconfiados, tinham um brilho diferente, de conhecimento, de segurança, de esperança. A porta atrás dela abriu-se e Gabriel apareceu, impecavelmente vestido para mais um dia na empresa que, agora livre da sombra de Fonseca, florescia novamente. Pronta para a escola? Perguntou com um sorriso. Raíssa assentiu pegando a mochila. Tenho apresentação de ciências hoje, sobre algoritmos educacionais. Gabriel sorriu orgulhoso. Sua mãe ficaria emocionada. A menção de Jurema já não causava mais aquela dor aguda no peito de Raíssa. Após o confronto final em Brasília, onde as evidências apresentadas ao ministro da Justiça haviam desencadeado uma operação internacional que levou à prisão de Fonseca e seus comparsas, novas informações sobre o paradeiro de Jurema começavam a surgir. A última pista, os Mundo Santos, levara a um pequeno vilarejo na Colômbia, onde uma mulher brasileira vivia sob identidade falsa, aparentemente sofrendo de amnésia. As fotos não eram conclusivas, mas havia esperança, concreta, tangível. Júlia ligou enquanto você estava no banho, comentou Gabriel casualmente, enquanto desciam no elevador. Ela chega da Colômbia amanhã. O coração de Raíssa acelerou. Com novidades? Disse que prefere contar pessoalmente, mas parecia otimista. Saíram do prédio juntos, caminhando até o carro que os esperava. Não era mais necessário o aparato de segurança dos primeiros dias após a queda de Fonseca, mas algumas precauções ainda eram mantidas. No caminho para a escola, Raíssa observava a cidade pela janela, a mesma São Paulo de sempre, mas que agora lhe parecia um lugar completamente diferente. Não porque ela tivesse mudado de Heliópolis para Pinheiros, não porque agora frequentava uma escola particular em vez de uma pública sucateada, mas porque, pela primeira vez, sentia que pertencia, que tinha um lugar, uma história, um futuro. A adoção temporária havia sido formalizada, em tempo recorde, graças à influência de Gabriel e à intervenção pessoal do ministro da Justiça,
comovido com a história da menina que salvara uma vida e, no processo, encontrara pistas sobre sua mãe desaparecida. O que vai acontecer se encontrarmos minha mãe? Perguntou Raíssa subitamente, uma preocupação que vinha guardando por semanas. Gabriel virou-se para ela, surpreso com a pergunta. Como assim? Você não vai mais precisar cuidar de mim. A vulnerabilidade em sua voz era tão rara que Gabriel sentiu um aperto no peito. Após meses de convivência, Raíssa finalmente começava a baixar as defesas, a permitir-se vínculos afetivos, a confiar, e agora temia perder tudo novamente. Raíssa disse com seriedade, encontrar sua mãe é apenas o início de uma nova fase, não o fim de nada. Você faz parte da minha vida agora, da minha família. Mesmo se ela voltar, especialmente se ela voltar, acha que Jurema gostaria que eu desaparecesse da sua vida depois de tudo que passamos juntos? Ela ficaria feliz em saber que você tem mais pessoas que te amam, não menos. Raíssa absorveu suas palavras em silêncio. O conceito de família sempre fora fluido em sua vida, primeiro reduzido apenas à mãe, depois a ninguém, e agora expandindo-se novamente de maneiras inesperadas. Quando chegaram à escola, Gabriel desceu do carro para se despedir. Abraçaram-se brevemente. Outro progresso, considerando que meses atrás Raíssa mal suportava qualquer contato físico. Boa sorte na apresentação, disse ele. Estarei aqui para te buscar às 3. Raíssa assentiu e virou-se para entrar na escola. Parou, porém, e voltou-se novamente para Gabriel. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? E perguntou ele confuso. Por não desistir. De mim, da minha mãe, do que é certo. Gabriel sorriu emocionado. Nunca desistirei, Raíssa. É uma promessa. Observou-a entrar na escola, misturando-se aos outros alunos. Uma menina que meses atrás catava lixo para sobreviver e agora se preparava para apresentar um trabalho sobre algoritmos educacionais. Uma menina que, contra todas as probabilidades, havia encontrado seu caminho de volta à esperança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Júlia, confirmado. É ela. Estou voltando com Jurema. Gabriel olhou novamente para a escola, onde Raíssa acabara de desaparecer pelas portas. Em breve, teria que dar a ela a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sua mãe estava viva, estava voltando. O ciclo finalmente se completaria. Mas, por enquanto, deixaria que ela tivesse apenas mais um dia normal de escola, mais algumas horas de uma nova normalidade conquistada a duras penas, porque sabia, melhor que ninguém, que a vida de Raíssa estava prestes a transformar-se novamente. E desta vez seria uma transformação de reencontro, não de perda, de completude, não de vazio, de um futuro que, finalmente, parecia brilhante não apenas para Raíssa e Jurema, mas para todas as crianças que o Projeto Fênix, agora renascido das cinzas, como seu nome prometia, poderia ajudar ao redor do mundo. No carro a caminho de sua empresa, Gabriel sorriu para si mesmo. Nunca imaginara que seria salvo por uma menina das ruas. Nunca imaginara que essa mesma menina o ajudaria a redescobrir o propósito de sua vida, de seu trabalho, de sua fortuna. Raíssa não precisara apenas de um salvador. Precisara de alguém que enxergasse nela não uma vítima, mas uma sobrevivente. Não um projeto de caridade, mas um ser humano completo, com dignidade, força e potencial. E talvez, pensou Gabriel, esse tenha sido o maior presente que Raíssa lhe dera, não apenas sua vida física salva naquele porão, mas uma vida com propósito renovado. Uma vida onde confiar, amar e cuidar não eram mais conceitos abstratos, mas realidades vividas a cada dia. O ciclo estava completo. O resgate, a revelação, o reencontro. E agora o recomeço.